Quando Harold Thompson recebeu as chaves de um Chevrolet Impala 1960, que herdara de um tio quase desconhecido, pensou que seria apenas mais um carro antigo para vender. Aos 73 anos, não precisava de complicações. Mas ao abrir a porta da garagem empoeirada em Springfield, Illinois, encontrou algo impossível. Um carro vermelho cereja absolutamente impecável, como se tivesse saído da concessionária ontem, preservado com um cuidado que beirava a obsessão. O que Harold descobriu dentro daquele Impala mudou tudo o que pensava saber sobre seu tio Robert. Escondido em um compartimento secreto atrás do painel, um diário de couro marrom revelava uma história de amor devastadora que durava décadas. Robert havia comprado o carro em 1960 como presente de casamento para Eleanor, uma professora de cabelos castanhos por quem estava perdidamente apaixonado. Cada página meticulosamente escrita contava os planos românticos de uma proposta elaborada, uma viagem pelos Estados Unidos, uma vida inteira sonhada em detalhes. Mas Eleanor nunca chegou ao encontro marcado. Partiu para Chicago sem uma despedida, deixando Robert sozinho no parque com um buquê encharcado pela chuva e um anel de noivado que nunca foi oferecido. Durante 65 anos, Robert poliu aquele carro religiosamente, transformando-o em um santuário para um amor que nunca teve coragem de declarar. Cada lustrada era uma oração silenciosa, cada manutenção uma promessa mantida a alguém que nem sabia que era amada. Harold segurou a fotografia desbotada de Eleanor encontrada junto ao anel nunca usado e tomou uma decisão que mudaria o destino de 3 vidas para sempre. Com o diário nas mãos e o coração cheio de uma missão que não era sua, ele ligou o motor do Impala pela primeira vez em anos. O som potente do V8 ecoou na garagem como um rugido de aprovação do passado. A viagem até Chicago seria mais do que um simples deslocamento. Seria a conclusão de uma história interrompida há mais de meio século. Mas quando Harold finalmente encontrou Eleanor em um lar para idosos, alimentando pássaros no jardim com cabelos agora grisalhos, mas os mesmos olhos gentis da fotografia, ele não fazia ideia de como aquele encontro transformaria não apenas a compreensão dela sobre o passado, mas também o seu próprio futuro. Algumas promessas levam décadas para serem cumpridas. Algumas chegam no momento exato em que mais precisamos delas. E às vezes, o amor encontra um caminho mesmo quando todos os envolvidos já desistiram de procurar. O que aconteceu quando Eleanor leu as primeiras palavras do diário e sussurrou: "Eu nunca soube, nunca imaginei que ele sentia isso por mim." Foi apenas o começo de uma revelação que provaria que nunca é tarde demais para curar corações partidos, mesmo que um deles tenha parado de bater há 2 anos. Harold Thompson observou o advogado depositar as chaves na mesa com um ruído metálico seco. Aos 73 anos, jamais imaginou que herdaria algo de seu tio distante Robert, com quem falara apenas 3 vezes na vida. O testamento era claro. Harold era agora o único proprietário de um Chevrolet Impala 1960, guardado em uma garagem em Springfield, Illinois. O homem idoso pegou as chaves com mãos trêmulas, sentindo o peso da responsabilidade que não compreendia. 40 anos se passaram desde a última vez que vira o tio Robert, durante o funeral de sua mãe. A curiosidade superou a hesitação quando Harold decidiu fazer a viagem até Springfield no dia seguinte. A garagem ficava em um bairro silencioso, onde as casas pareciam congeladas no tempo desde os anos 50. Harold inseriu a chave enferrujada na fechadura e empurrou a porta pesada com dificuldade. O que viu dentro o deixou sem fôlego. Um Chevrolet Impala vermelho cereja impecável, como se tivesse saído da concessionária ontem. Não havia uma única mancha de ferrugem ou poeira no veículo, evidenciando o cuidado meticuloso que Robert havia dedicado ao carro durante décadas. As rodas cromadas brilhavam sob a luz fraca que entrava pela janela suja. Harold caminhou ao redor do veículo, admirando cada detalhe da carroceria perfeitamente conservada. Dentro do carro, o interior de couro preto estava em condições pristinas, sem um único rasgo ou desbotamento. Harold sentou-se no banco do motorista e respirou o aroma característico de couro envelhecido, misturado com óleo de motor bem cuidado. Seus dedos deslizaram pelo volante de baquelite, imaginando quantas vezes seu tio havia segurado exatamente no mesmo lugar. No painel,
Todos os ponteiros dos instrumentos estavam em posição neutra, como soldados aguardando ordens. A sensação de estar dentro de uma cápsula do tempo o fez sentir uma conexão inesperada com o passado. Harold notou que até mesmo o rádio original ainda estava funcionando quando ligou o som. Foi ao tentar ajustar o retrovisor que Harold descobriu algo incomum. Uma pequena alavanca escondida atrás do painel. Quando a puxou, um compartimento secreto se abriu com um clique suave, revelando um diário de couro marrom amarrado com uma fita vermelha desbotada. Suas mãos tremeram ao pegar o objeto, sentindo que estava prestes a invadir a privacidade de alguém que mal conhecera. A capa do diário estava marcada com as iniciais RT, gravadas em ouro quase imperceptível pelo tempo. Harold hesitou por um momento, olhando ao redor da garagem vazia como se pedisse permissão silenciosa. A curiosidade venceu o respeito aos mortos quando ele desamarrou cuidadosamente a fita vermelha. A primeira página do diário estava datada de 15 de junho de 1960, escrita com uma caligrafia elegante e precisa que Harold reconheceu dos cartões de Natal esporádicos que recebia do tio. Hoje comprei o carro dos meus sonhos, dizia a primeira linha, um Chevrolet Impala vermelho que será o presente de casamento para Eleanor quando eu finalmente juntar coragem para pedi-la em matrimônio. Harold sentiu um aperto no peito ao ler aquelas palavras, percebendo que acabara de descobrir um segredo guardado por décadas. As páginas seguintes revelavam os planos detalhados de Robert para uma proposta de casamento elaborada, incluindo uma viagem romântica até as Montanhas Rochosas. O homem idoso continuou lendo, absorvendo cada palavra com crescente fascínio e tristeza. Ele nunca soubera que Robert havia sido apaixonado por alguém chamada Eleanor. As entradas do diário pintavam o retrato de um jovem Robert cheio de esperanças e sonhos românticos. Ele descrevia Eleanor como uma professora de escola primária com cabelos castanhos que dançavam ao vento e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Robert havia planejado cada detalhe da proposta. Levaria Eleanor para um piquenique no Parque Lincoln, onde se conheceram, e depois dirigiriam juntos no Impala até uma colina com vista para a cidade. Lá, sob as estrelas, ele se ajoelharia e ofereceria o anel de diamante que comprara com suas economias de 2 anos. Harold percebeu que seu tio havia sido muito mais romântico do que jamais imaginara, guardando esses sentimentos profundos em segredo absoluto durante toda a vida. Conforme avançava na leitura, Harold descobriu que Robert enfrentava uma batalha interna entre o amor e o medo da rejeição. As páginas revelavam suas inseguranças profundas. Ele se considerava muito comum para uma mulher tão especial quanto Eleanor. Questionava se era suficientemente bem-sucedido financeiramente e temia que ela pudesse estar interessada em outro homem. Hoje a vi conversando com o diretor da escola por 15 minutos. Escrevera Robert em uma entrada particularmente angustiada. E me pergunto se ele não seria uma escolha melhor para ela do que um mecânico como eu. Harold podia sentir a dor de seu tio através das palavras cuidadosamente escritas, compreendendo finalmente por que Robert sempre parecera tão melancólico durante suas raras visitas familiares. Em agosto de 1960, as entradas se tornaram mais espaçadas e carregadas de uma urgência crescente. Robert escreveu sobre como Eleanor havia mencionado casualmente que talvez deixasse a cidade para aceitar uma posição em uma escola de Chicago, o que o deixou desesperado para agir antes que fosse tarde demais. Marquei um encontro com ela para o próximo sábado, registrou ele com uma caligrafia ligeiramente trêmula. É agora ou nunca. Preciso contar como me sinto antes que ela parta para sempre. Harold sentiu seu coração acelerar ao ler essas linhas, percebendo que estava se aproximando do clímax da história de amor de seu tio. A expectativa era palpável mesmo décadas depois, como se as palavras ainda carregassem a energia emocional daquele momento crucial. A entrada do dia marcado para o encontro estava escrita com uma letra diferente, mais apressada e manchada por pequenas gotas que Harold suspeitou serem lágrimas. Ela não veio. Eram as primeiras palavras, seguidas por um relato devastador de como Robert esperou no parque por 3 horas, vestindo seu melhor terno e segurando um buquê de flores silvestres.
Ele descreveu como outros casais passavam felizes ao seu lado, enquanto ele permanecia sozinho no banco onde Eleanor deveria ter se sentado. A chuva começou a cair no final da tarde, encharcando as flores e fazendo a tinta de sua carta de amor preparada borrar completamente. Harold teve que parar de ler por um momento, sentindo a dor crua de seu tio como se fosse sua própria. As páginas seguintes revelaram a verdade devastadora. Eleanor havia deixado a cidade naquele mesmo dia, aceitando o emprego em Chicago sem nem mesmo se despedir de Robert. Ele descobriu através de uma amiga comum que Eleanor sempre o considerara apenas um amigo gentil, nunca suspeitando dos sentimentos profundos que ele nutria por ela. "Guardei o anel no mesmo lugar onde guardo este diário", escreveu Robert com amargura, "junto com os sonhos que nunca se realizarão e as palavras que nunca terei coragem de dizer." Harold compreendeu então que o compartimento secreto guardava não apenas um diário, mas os vestígios de um coração partido. A promessa não cumprida não era apenas sobre o carro, mas sobre uma vida inteira de amor não declarado e oportunidades perdidas. Harold explorou mais fundo no compartimento e encontrou uma pequena caixa de veludo azul contendo um anel de noivado simples, mas elegante. O diamante, embora modesto, ainda brilhava com a mesma intensidade de décadas atrás, como se aguardasse pacientemente seu momento de ser usado. Junto com o anel, havia uma fotografia desbotada de uma jovem mulher sorridente com cabelos castanhos, cujos olhos pareciam irradiar bondade e inteligência. No verso da foto, a caligrafia de Robert havia escrito "Eleanor, meu amor eterno, junho 1960. Harold segurou a fotografia com reverência, finalmente colocando um rosto no nome que havia lido tantas vezes nas páginas do diário. A beleza de Eleanor era evidente, mas o que mais impressionava Harold era a expressão genuína de felicidade capturada na imagem. As últimas entradas do diário mostravam como Robert havia lutado para superar a perda, mas nunca conseguira completamente. Ele escreveu sobre como polir o Impala se tornara uma forma de meditação, uma maneira de manter viva a memória dos sonhos que construíra em torno do carro. Cada vez que lustra o capô, registrou em setembro de 1960, "Imagino Eleanor sentada no banco do passageiro, rindo enquanto dirigimos pela Route 66 em nossa lua de mel." Harold percebeu que o cuidado obsessivo de Robert com o veículo não era apenas sobre preservar um carro, mas sobre manter intacto um símbolo de esperança e amor. O Impala havia se tornado um santuário para as emoções que Robert nunca conseguira expressar diretamente a Eleanor. Conforme os anos passavam no diário, Harold notou que as entradas se tornavam menos frequentes, mas mais profundas e filosóficas. Robert escrevia sobre como observar outros casais felizes o fazia sentir uma mistura de alegria vicária e melancolia pessoal. Ele mencionava cartas que quase enviou para Eleanor em Chicago, todas escritas e depois queimadas na lareira de casa. "Talvez o amor verdadeiro seja assim", refletiu Robert em uma entrada de 1965, "algo que você carrega silenciosamente, como uma música bonita que só você pode ouvir." Harold se identificou com essa solidão romântica, lembrando-se de sua própria esposa Margaret, que falecera 5 anos atrás, deixando-o com sentimentos similares de amor preservado na memória. Uma entrada particularmente tocante de 1970 revelou que Robert havia visto Eleanor uma vez durante uma visita a Chicago, caminhando de mãos dadas com um homem e 2 crianças pequenas. "Ela parecia radiante de felicidade", escreveu ele com uma generosidade de espírito que comoveu Harold profundamente. "E percebi que minha única preocupação real era se ela estava sendo amada da forma que merecia." Robert descreveu como se escondeu atrás de uma árvore para observá-la por alguns minutos, memorizando cada detalhe de sua aparência mais madura, mas ainda bela. Ele notou como ela interagia pacientemente com as crianças e como sorria para o marido, concluindo que ela havia encontrado a felicidade que ele sempre desejara para ela. Harold admirou a nobreza de caráter de seu tio, que conseguiu encontrar paz na felicidade de Eleanor, mesmo que isso significasse aceitar que nunca seria parte dessa felicidade. A penúltima entrada do diário estava datada de apenas 2 anos atrás, quando Robert já estava doente. Sua caligrafia havia se tornado trêmula,
mas as palavras ainda carregavam a mesma intensidade emocional de décadas anteriores. Deixarei o carro para Harold, escreveu ele, porque talvez ele seja corajoso o suficiente para usá-lo da forma como sempre sonhei que fosse usado, para levar alguém especial a lugares bonitos. Harold sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas bochechas ao perceber que seu tio havia pensado nele mesmo nos momentos finais. Robert havia expressado a esperança de que o Impala finalmente cumprisse seu propósito original, como veículo do amor, mesmo que não fosse o amor para o qual havia sido destinado. A última linha da entrada dizia simplesmente: "O amor merece uma segunda chance, mesmo que não seja a minha." Harold fechou o diário e permaneceu sentado no Impala por quase uma hora, absorvendo tudo o que havia descoberto sobre seu tio distante. O silêncio da garagem era quebrado apenas pelo som distante do trânsito, mas dentro do carro, Harold sentia como se estivesse em um templo dedicado ao amor não correspondido. Ele compreendeu que Robert não havia sido apenas um homem solitário, mas alguém que havia escolhido preservar a pureza de seus sentimentos em vez de arriscar sua destruição através da rejeição ou do tempo. O Impala representava não apenas um sonho perdido, mas uma lição sobre como o amor pode assumir formas diferentes e, ainda assim, permanecer autêntico. Harold decidiu que não podia simplesmente vender o carro ou deixá-lo apodrecer na garagem como um monumento à melancolia. Nos dias seguintes, Harold retornou à garagem várias vezes, lendo e relendo o diário enquanto tentava decidir o que fazer com a herança inesperada. Ele pesquisou Eleanor online e descobriu que ela havia enviuvado recentemente, vivendo agora em um lar para idosos em Chicago. A foto atual que encontrou mostrava uma mulher de cabelos grisalhos, mas com os mesmos olhos gentis da fotografia de 1960. Harold sentiu seu coração acelerar ao imaginar a possibilidade de completar a missão que Robert nunca conseguiu realizar. Embora Eleanor provavelmente não se lembrasse muito de Robert depois de tantos anos, Harold acreditava que ela merecia saber que havia sido profundamente amada por alguém que a considerava especial demais para ser abordada. Harold passou semanas restaurando sua própria coragem, assim como Robert havia feito décadas atrás, mas com uma diferença crucial. Ele não estava arriscando seu próprio coração, mas honrando a memória de alguém que amara em silêncio. Ele praticou o que diria a Eleanor, imaginando como explicaria quem era e por que estava ali com o diário e a fotografia. A cada dia que passava, Harold sentia que Robert estava de alguma forma guiando suas ações, encorajando-o a ter a coragem que ele próprio nunca conseguira reunir. O Impala foi submetido a uma revisão completa do motor, que ainda funcionava perfeitamente depois de todos esses anos de cuidados meticulosos. Harold sabia que seria apropriado dirigir até Chicago no próprio carro, que simbolizava os sonhos não realizados de Robert. A viagem até Chicago foi uma peregrinação emocional para Harold, que imaginou Robert ao seu lado durante toda a jornada de 3 horas. O Impala atraía olhares admiradores em cada parada, e Harold se orgulhava de dirigir uma obra de arte preservada pelo amor. Quando chegou ao lar para idosos, Harold sentiu as mesmas borboletas no estômago que Robert descrevera no diário, mas estava determinado a não deixar que o medo o impedisse de cumprir essa missão póstuma. Eleanor estava sentada no jardim, alimentando pássaros quando Harold se aproximou com o diário nas mãos. Ela ergueu os olhos com curiosidade quando ele se apresentou como sobrinho de Robert Thompson, e Harold viu o reconhecimento lento se espalhando pelo rosto dela. "Robert", murmurou ela suavemente. "Ele era um homem tão gentil. Sempre me perguntei o que aconteceu com ele depois que saí da cidade." Quando Harold entregou o diário a Eleanor e explicou como o havia encontrado, ela chorou silenciosamente ao ler algumas passagens, suas mãos trêmulas virando as páginas amareladas com reverência. "Eu nunca soube", sussurrou ela repetidamente. "Nunca imaginei que ele sentia isso por mim." Harold observou enquanto décadas de mal-entendidos se desfaziam diante de seus olhos, percebendo que Eleanor também havia guardado memórias carinhosas de Robert. Ela confessou que sempre se perguntara por que ele nunca tentara manter contato, e que sua partida abrupta para Chicago havia sido motivada, em parte, pelo medo de ficar em uma cidade pequena para sempre. Quando Harold mencionou o Impala esperando no estacionamento, Eleanor pediu para vê-lo,
E juntos caminharam até onde o carro vermelho brilhava sob o sol da tarde. Eleanor tocou o capô gentilmente e murmurou: "Ele preservou tudo isso por mim." E Harold soube que a promessa de Robert havia finalmente sido cumprida, mesmo que de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto 65 anos atrás.